Conforme prometido, nós vamos conversar a partir de agora com o presidente da Anvisa, senhor Antônio Barra Torres, para falarmos justamente sobre a declaração, posicionamento do governo federal que acabamos de ouvir e essa reunião que está acontecendo da Organização Mundial da Saúde, a preocupação com essa nova cepa. Boa tarde para o senhor, obrigado por atender a Band News FM mais uma vez. Boa tarde, a Anvisa agradece à Band News FM a oportunidade de prestar esclarecimentos. Obrigado. Bom, primeiro de tudo, a gente acabou de ouvir o presidente da República dizendo que não adianta fechar aeroportos, que a cepa já está circulando no Brasil, etc e tal. É esse o raciocínio mesmo, presidente? Olha, eu ouvi tanto agora, quando houve a reprodução, da fala do presidente, e já tinha sido repercutido na imprensa no dia de hoje. O que entendi dali é que me parece que o apoiador, enfim, a pessoa que levantou essa questão ao presidente, ele fala de uma forma abrangente, fechamento de aeroportos. Não é isso que nós estamos propondo e, na verdade, nunca foi. Mesmo nos momentos em que já efetuamos notas técnicas com restrição de voos. As restrições de voo, elas são seletivas, elas são focais. Então, o que estamos propondo, na verdade, já o fizemos, foi na manhã de hoje. Na manhã de hoje, emitimos uma nota técnica para a Casa Civil. São 4 ministérios que precisam ser assessorados, a Casa Civil, a Justiça, a Infraestrutura e a Saúde, é o que preconiza a lei que rege essa defesa anti-Covid, e dizendo que não deveremos ter voos chegando no Brasil de 6 países do sul da África, ou também, por outro lado, passageiros que tenham feito escala em algum desses países. Portanto, é sim uma proposição, um assessoramento de uma restrição seletiva, focal, pelo menos neste primeiro momento. Vamos lembrar que a notícia dessa nova variante, ela é recentíssima, ela é de ontem. Ontem, os pesquisadores envolvidos no trabalho na África do Sul divulgaram, olha, temos uma nova variante que apresenta essas características, gera essas preocupações, e a partir daí já estamos hoje com, talvez, eu digo talvez porque antes de começarmos a entrevista estávamos com 11 países, iria ter a adesão de mais um país, provavelmente neste momento 12 países já têm as suas medidas restritivas de voos em relação a esse foco do sul da África aprovados. Então, o que entendemos é que houve realmente uma pergunta que me pareceu de cunho geral, que não é factível, Hoje em dia nós precisamos, inclusive, de ter aviões trazendo vacinas e outros insumos, Então, não se trata de um fechamento geral, é um fechamento focal, seletivo e temporário. Quando o senhor fala nesse fechamento, é de fato não permitir a entrada ou entrada com restrições, recomendação de quarentena ou outras medidas nesse sentido? Nós podemos, por lei, nós podemos restringir, e essa restrição, a Anvisa, ela não efetua, ela sugere, ela recomenda aos ministérios. Esses 4 ministros é que se decidem acatar o nosso assessoramento, aí eles são os signatários das portarias que aí sim, efetivamente restringem. Então, vamos lá. A nossa proposta, o nosso assessoramento é que não venham aeronaves desses países com passageiros, não venham aeronaves e também não venham passageiros que tenham feito escala nesses locais. Então, essa é a proposta. Então, não há uma questão aí de flexibilização. O que está proposto nas notas, que, aliás, já estão com a imprensa, provavelmente também com vocês já têm a nota, é nesse sentido. Então, é não haver o pouso de aeronave que venha desses países e passageiros que eventualmente tenham feito escalas. Essas medidas são medidas mitigadoras de risco, porque não existe nenhuma medida com 100% de eficácia, de fato não há, mas elas mitigam o risco e também retardam possíveis disseminações de novas variantes nos países que adotam essas medidas. Então, trata-se de fazer o que é melhor possível de ser feito. Estamos conversando com Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa. Nós estamos sim com a nota. O senhor acabou de falar que a notícia é de ontem, é super recente, e hoje já são 12 países com restrições. O que eu quero dizer, isso tem que ser feito para ontem, não? Até quando esse tipo de medida se torna uma medida efetiva?
Logicamente, quando nós emitimos essas recomendações técnicas em cumprimento à Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, nós esperamos que o posicionamento seja feito no mais curto espaço de tempo. Então, nós acreditamos que ainda no dia de hoje nós teremos um posicionamento dos 4 ministérios no sentido de acatar a sugestão, a orientação, enfim, a recomendação, seria o termo mais apropriado, que fizemos. Eu quero crer que nas próximas horas isso deverá estar definido. Eu queria aproveitar e perguntar ao senhor sobre o pedido também para que o governo exija o certificado de vacinação a todos que entrarem no Brasil, né? A gente vem trazendo essa notícia desde ontem. Essa decisão também depende de uma portaria interministerial, né? É verdade, depende também porque essa mesma lei, é importante o conhecimento dessa lei, a 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, é a lei que estabelece que os 4 ministérios, Casa Civil, Justiça, Infraestrutura e Saúde, são os titulares, né, os ministros, quem assinam as portarias com os regramentos sanitários, as restrições sugeridas pela Anvisa. Eles não são obrigados a acatar integralmente, podem acatar no todo ou em parte, mas enfim, e com isso se defina como se dá a entrada no país, tanto pelo modal terrestre, aquático e aéreo. Então, da mesma maneira, a questão do passaporte vacinal também será analisado por esses 4 ministérios e como tivemos, não é de ontem para hoje, o surgimento dessa nova situação, muito provavelmente os 2 temas estarão definidos o quanto antes por esses 4 ministérios. É com isso também que nós contamos, né, que nós esperamos para que a gente possa atuar na proteção à população o mais rápido possível. E o senhor avalia que essas 2 recomendações, a do passaporte vacinal para os viajantes e a de limitação de entrada de alguns países, são complementares nas medidas de prevenção? Sim, elas são complementares. O que ocorre? Na sequência do tempo, né, o que chegou primeiro, nós emitimos primeiro, no dia 12 de novembro, essa recomendação da adoção do passaporte vacinal. E hoje de manhã, em face do que aconteceu e foi noticiado ontem, não é? Hoje de manhã nós já emitimos essa outra, que seria, vamos dizer assim, um aditamento. É uma medida a mais em relação à anterior, que já havíamos emitido no dia 12. Então, a nossa expectativa é que ambas sejam acatadas, uma focada nessa novíssima variante, que foi informada no dia de ontem, e a outra objetivando, inclusive, o período que se avizinha. Nós vamos estar aí no fim de ano, nós temos o Natal, nós temos o Ano Novo, é um período em que ocorrem viagens. Nós temos o hemisfério norte estando agora numa época mais fria. O turista normalmente procura um país que tem um poderoso apelo turístico, como é o caso do Brasil. Nós temos a questão da moeda, nós temos o euro, dólar, né, muito valorizados em relação ao real, o que facilita, torna atraente a vinda de turistas. Então, esses turistas não podem ser do turismo antivacina, isso não é razoável. Então, venham turistas, né? A Anvisa está propondo justamente o quê? A abertura maior do nosso país com o regramento sanitário. Não podemos abrir mão do regramento sanitário. Então, fronteiras aéreas, fronteiras terrestres, mas com a constatação de que aquela pessoa está vacinada. Existe um discurso negacionista que diz, mas a vacina não previne 100%. Nenhuma vacina previne 100%, nenhuma. Então não tem novidade nisso, nenhuma. Agora, quais são os objetivos da vacina? O que é ideal? Que ela previna que a doença se instale, como previne na maioria dos casos. Mas se por acaso ela não prevenir, que essa doença seja menos grave, o mínimo possível. Se bobear, evite uma hospitalização. E ainda como terceira medida, que a transmissibilidade seja menor. Então, não há que se discutir a utilidade de vacina, de termos uma população vacinada. E outra coisa, o Brasil tem a cultura da vacina, a tradição da vacina. Se a vacina fosse um candidato, a vacina hoje estaria eleita em primeiro turno. Porque quantos milhões de pessoas voluntariamente foram, não à urna, foram ao posto de vacinação e se vacinaram?
Nós estamos aí com mais de 70% da população com primeira dose tomada, estamos com 61% da população com 2 doses, estamos com mais de 15% de terceira dose. Então as pessoas colocam sua confiança na vacina. Essa é a nossa cultura, é o nosso maior ponto de força para tentar evitar que ocorra no Brasil o que está acontecendo na Europa nos dias de hoje. Então isso é muito, muito importante. É aí que nós somos fortes. Agradecer demais ao presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Eu sei que o senhor tem um compromisso, então agradeço de verdade pelo seu tempo, para com o ouvinte da Band News FM em todo o Brasil, em todo o mundo, pelo nosso aplicativo. Só para informar que a OMS acaba de divulgar uma nota dizendo que é uma variante de preocupação, a variante vai ser chamada de Omicron. E o senhor pode só dizer sim ou não, que eu sei que o senhor tem compromisso. Essa recomendação da Anvisa, da proibição de voos desses países da África, é justamente pela preocupação dessa variante. Não vai ser qualquer variante que chegue de outros países que vocês vão recomendar isso, né? Só para evitar o barulho aqui das redes sociais e dos nossos ouvintes, né? Essa recomendação que fizemos hoje, ela é focada nessa variante. Portanto, ela está focada nos países de onde vem essa variante, primeiramente noticiados, né? São esses países do sul da África. Agora, é o que eu disse lá no início da pandemia, nada está escrito em pedra. Se tiver que reajustar, incluir mais países, tirar países, nós estamos prontos aqui, trabalhando, sempre antenados. Por exemplo, a reunião da OMS é uma reunião que está sendo monitorizada por nós desde o início. Então, nós estamos literalmente atentos a tudo que está acontecendo para propor essas medidas às autoridades para que a gente consiga proteger da melhor maneira possível, é claro, a nossa população. E, por fim, antes também de terminar, só dizendo, muita responsabilidade tem o cidadão, porque o cidadão hoje ele sabe de tudo, sabe como é que se pega Covid, como é que se evita Covid, a importância da vacina. Então, o comportamento responsável do nosso cidadão é fundamental. Obrigadíssimo à Band pela oportunidade. Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa, obrigado ao senhor pelo seu tempo. Até uma próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Até logo.